Bom, gente, vamos lá. Hoje não deu para a gente fazer a nossa oficina, então vamos. Eu vou só gravar a solução aqui da lista de exercícios, tá? Lista número 17. Vamos lá. Problema número 1. Um triângulo não equilátero pode ser coberto por dois outros triângulos semelhantes menores. Esse é um problema parecido com o problema da outra lista, onde ele dava um triângulo equilátero e perguntava se você podia cobrir esse triângulo com dois triângulos equiláteros menores. Então a gente viu que não, né? A gente no máximo conseguia colocar um triângulo equilátero aqui e o outro triângulo equilátero, se começasse nessa pontinha aqui, ele ia quase até a outra ponta, mas não chegava. Ficava sempre um pedacinho aqui de fora, né? Então a gente não conseguia cobrir. Agora, e se o triângulo não for equilátero? Se o triângulo não for equilátero, acontece o seguinte. Vamos desenhar um triângulo qualquer. A gente vai ter, por exemplo, um lado A que é menor do que o lado B. Algum lado vai ser menor do que o outro lado, né? A única possibilidade da gente não ter isso acontecendo é um triângulo equilátero, onde todos são iguais. Mas se ele não é equilátero, a gente vai ter um lado que necessariamente vai ser menor do que o outro lado. Então a gente faz o seguinte nesse triângulo. Deixa eu apagar essas letrinhas aqui, vamos fazer com cores. Eu vou pegar o menor lado desse triângulo, vou pintar esse lado de vermelho. Digamos que esse seja o menor lado do triângulo. Pode acontecer do triângulo ter dois lados menores. Então, por exemplo, um triângulo isósceles que tenha dois lados menores iguais, onde esse lado é igual a esse lado aqui. Mas aí a gente escolhe qualquer um deles e pinta de vermelho, tá? O importante é que não vai ter nesse triângulo nenhum lado maior do que esse aqui que a gente pintou de vermelho. O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes, eles possuem ângulos iguais, possuem a mesma forma, mas podem ter tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se eu desenho um triângulo equilátero aqui e um triângulo equilátero grande, esses dois triângulos são semelhantes, eles têm a mesma forma, e se a gente medir os ângulos deles, os ângulos são iguais. O triângulo equilátero sempre tem ângulos de 60 graus. Então, se a gente quiser fazer um triângulo semelhante a esse, a gente pode fazer ele com exatamente a mesma forma, os mesmos ângulos, só que menorzinho. Mas, por exemplo, esse ângulozinho tem que ser exatamente igual a esse aqui. Esse ângulo vai ser exatamente igual a esse e esse vai ser exatamente igual a esse aqui. Tá? Então a gente tem essa noção de triângulos semelhantes. E agora a gente tem que fazer triângulos semelhantes menores do que esse aqui. Então a gente faz o seguinte, a gente pega esse outro vértice aqui, oposto ao lado vermelho, que é o menor lado, e a gente vai fazer um triângulo semelhante um pouquinho menor do que esse aqui só. A gente pega um triângulo amarelo aqui, vai fazer ele só um pouquinho de nada menor. A gente vai deixar só uma faixa aqui descoberta. E esse triângulo vai cobrir essa parte toda. Por que que a gente sabe que a gente vai deixar só uma faixa, uma faixinha aqui descoberta? Porque esse triângulo amarelo ele é semelhante ao outro. Então, este ângulo aqui, ele é igual nos dois triângulos, porque eles são semelhantes, né? Então a gente sabe que esse lado amarelo ele vai estar exatamente em cima do lado azul e esse lado amarelo de baixo não parece, mas finge que ele está exatamente em cima desse lado azul aqui. E aí a gente pinta ele todo de amarelo. Vai sobrar só uma faixinha pequena aqui descoberta. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar outro triângulo exatamente igual a esse aqui, mas a gente sabe que existe um lado que é maior do que esse lado vermelho. Por exemplo, digamos que este lado aqui de baixo seja maior do que o lado vermelho. Então, aí ficou fácil, né? A gente só gira o triângulo, coloca um lado maior do que o lado vermelho, completa o triângulo, e esse triângulo vai cobrir essa faixinha toda aqui.
porque a gente sabe que vai ter um lado maior do que aquele lado vermelho. Então é assim que a gente faz. Pega um triângulo semelhante, nesse ângulo aqui oposto ao menor lado, faz um triângulo quase um pouquinho menor só, deixa uma faixinha, e aí com esse lado aqui que é maior do que esse lado vermelho, a gente vai fazer também um lado um pouquinho menor, mas ainda assim maior do que esse lado vermelho. Sempre dá para fazer isso, tá? Mesmo assim mesmo que a gente tivesse um triângulo quase equilátero, onde o lado vermelho fosse só um pouquinho de nada menor do que esse lado verde aqui. Sempre dá para a gente fazer um triângulo intermediário, um pouquinho menor, mas que o lado verde vai ser maior do que o lado vermelho. Então a gente sempre vai conseguir cobrir esse triângulo. Isso aqui é interessante. O único caso que a gente não consegue cobrir um triângulo com dois triângulos semelhantes é exatamente do triângulo equilátero. Qualquer outro caso, a gente consegue cobrir ele. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte: quantos números diferentes de 10 algarismos podem ser escritos usando-se apenas os algarismos 1 e 2? Então, por exemplo, um exemplo é esse número aqui. Consegui um número de 10 algarismos, AUGS, abreviando, né? Só com os algarismos 1 e 2. Outro exemplo seria o número de 10 algarismos 2. E claro, podemos ter vários outros exemplos. Por exemplo, esse aqui formado por 5 dozes é outro exemplo. Tá? Mas aí a gente não, obviamente, a gente não vai poder fazer todos os exemplos aqui para contar quantos deles são. Ele pergunta quantos números diferentes a gente pode formar. E a gente faz esse daqui usando o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. A gente vai fazer o seguinte: para o primeiro algarismo, digamos que a gente tenha que preencher um quadro assim com 10 casinhas, e a gente tenha que preencher cada casinha com um algarismo diferente. Quantas possibilidades a gente tem para botar na primeira casinha? A gente tem duas possibilidades. A gente pode colocar um 1 ou pode colocar um 2 aqui. Na segunda casinha, a gente vai ter duas possibilidades também. Mas repare o seguinte: para cada possibilidade aqui nessa primeira casinha, eu vou ter duas possibilidades na casinha. Então, se eu colocar o algarismo 1 aqui, eu posso colocar o algarismo 1 ou o algarismo 2 aqui. Se eu coloco o algarismo 2, também posso colocar um algarismo 1 ou um algarismo 2. Em todos os casos, a gente vai formar algarismos diferentes. Então, se a gente tivesse um número de dois algarismos só, aqui a gente teria duas possibilidades e aqui duas possibilidades. Eu posso colocar 1 na segunda casinha 1, 1 na segunda casinha 2, na primeira casinha 2 e na segunda 1, na segunda 2 e 2. Então, como é que eu calculo a quantidade? Eu multiplico as possibilidades. Se eu tenho duas possibilidades na primeira e para cada possibilidade dessa eu vou ter duas possibilidades na segunda, no total eu vou ter duas vezes duas possibilidades. Eu vou ter quatro possibilidades, que são exatamente esses quatro números aqui. E quando eu tenho 10 números, 10 casinhas aqui para preencher, em cada casinha eu tenho duas possibilidades. Eu vou multiplicar todas as possibilidades. Isso aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vou multiplicar 10 vezes o número 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Então a gente tem 1024 números diferentes de 10 algarismos, só com algarismos 1 e 2. Esse princípio é muito útil e está na base de toda uma área da matemática chamada análise combinatória, que a gente vai ver mais para frente. Letra B. Uma mangueira tem 10 mangas. De quantas maneiras diferentes podemos colher alguma quantidade delas? Podemos colher qualquer quantidade, inclusive 0 e 10. Por que esse problema é letra B? Do mesmo problema. Um problema é de algarismos e o outro problema é de mangas. Tem uma coisa a ver com a outra. Então vamos ter uma mangueira aqui
Vamos pintar essas mangas aqui de vermelho. A gente vai ter 10 mangas aqui nessa mangueira. E aí ele quer saber, a gente vai escolher algumas mangas, outras mangas que podem estar bichadas ou podem não estar maduras ainda, a gente vai deixar lá. Então, de quantas formas diferentes a gente pode escolher essas mangas que a gente vai colher? E aqui a gente pode escolher qualquer quantidade, inclusive 0 ou 10. A gente pode chegar lá e falar, não, não quero nenhuma dessas, ou quero todas, vou levar todas elas. Agora, a gente tem que desconfiar de uma coisa aqui. Por que esse problema é letra B do mesmo problema do número de 12 aqui? Porque a gente pode usar a mesma ferramenta matemática para resolver esse problema. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer uma cartelinha. Eu estou planejando aqui quais as mangas que eu vou pegar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cartelinha e aí eu vou marcar, eu vou colocar uma posição nessa cartelinha para cada manga e aí eu vou marcar sim para a primeira manga, não para a segunda manga. Digamos assim, que essa primeira daqui seja esta manga aqui. Eu posso botar uma etiqueta em cada manga de 1 a 10 e numerar essas casinhas todas aqui de 1 a 10. Tá? Por exemplo, casinha 1, casinha 2, casinha 3, casinha 4, até a casinha 10. Eu boto uma etiqueta em cada manga, dizendo o número dela. E aí eu boto lá, manga número 1. Eu posso colher ela, sim ou não. Eu tenho quantas possibilidades para manga número 1? Eu tenho duas possibilidades. Manga número 2, eu posso colher, colocar um sim aqui na minha cartelinha, ou não. Eu vou ter também. Quantas formas diferentes eu posso preencher essa minha cartelinha com sim ou não? Agora ficou claro que é exatamente igual ao probleminha que a gente tinha antes. Né? A gente tem 10 casinhas e cada casinha a gente pode colocar um ou dois. Agora eu tenho uma cartelinha com 10 casinhas e cada casinha eu posso colocar um sim ou não. Eu tenho duas possibilidades só. Então o problema é exatamente igual. Eu tenho duas possibilidades de cada manga. Eu posso deixar ela no pé, eu posso colher ela. Então, o número total de possibilidades também eu vou multiplicar todos esses dois aqui. Vai dar 2 elevado a 10 e vai dar exatamente a mesma resposta da letra A, 1024. Ou seja, as duas questões são exatamente iguais. Você pode resolver as duas com a mesma ferramenta matemática, né? O mesmo objeto matemático. Isso é interessante a gente notar. Tá? Várias vezes a gente vai. A matemática é isso, a gente tem que imaginar, a gente viaja na nossa imaginação, imagina uma coisa abstrata, a gente faz uma abstração da situação, resolve o problema no mundo abstrato da matemática e depois volta com a solução aqui para o mundo concreto. E aí a gente descobre que a gente pode usar a mesma abstração para resolver vários problemas que aparentemente são diferentes. Então pronto, vamos para o próximo problema. Qual é o próximo problema? Xadrez. A gente tem um tabuleiro de xadrez, só que não é um tabuleiro normal de xadrez. Aqui no final a gente vê que a gente tem que considerar um tabuleiro 3 por 10 e um tabuleiro 3 por 1000. Então, o tabuleiro 3 por 10 a gente até consegue desenhar ele. Né? Vamos tentar desenhar um tabuleiro de 3 por 10. Vamos dividir ele aqui na metade. Mais ou menos aqui, 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 aqui. Pronto, temos um tabuleiro 3 por 10. E aí, nesse tabuleiro, a gente vai colocar uma torre e um bispo. O que o problema fala? Uma torre branca e um bispo preto estão no tabuleiro de xadrez. Não é padrão, não é um tabuleiro 8 por 8 normal. Os jogadores se alternam movendo cada um a sua peça de acordo com as regras do xadrez. Então essa torre ela se move para cima, para baixo, para os lados e o bispo se move normalmente nas diagonais, como um jogo de xadrez. Então, por exemplo, quais casas que esse bispo aqui pode ir? Pode vir para cá,
para cá ou para cá. E essa torre aqui, essa torre, digamos que, vamos escrever de vermelha, ela pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Torre geralmente tem mais possibilidades que o bispo. Por isso que no xadrez uma torre geralmente vale mais que um bispo. Então tá. Então o que que ele fala aqui? Ele fala que são dois jogadores. Os jogadores se alternam movendo cada um a sua peça de acordo com as regras do xadrez. Então um jogador vai jogar com a torre, outro jogador vai jogar com o bispo. A torre é movida primeiro. Então a torre começa movendo. É, como a torre deve ser movida para conseguir capturar o bispo se o tamanho do tabuleiro for 3 por 10. Ah, então ele deve conseguir uma estratégia para conseguir tomar esse bispo dele aqui. Como é que a gente poderia fazer? A gente pode começar, a gente vai ter que cercar esse bispo, né? A gente tem que assumir sempre que o jogador, o nosso adversário, é um jogador esperto. Ele vai fazer sempre as melhores jogadas. Se a nossa estratégia funciona contra as melhores jogadas do adversário, a nossa estratégia é uma estratégia mais forte, é uma estratégia melhor. Se a nossa estratégia, a gente precisa de um erro do adversário para a gente ganhar, então não é uma estratégia tão forte, é uma estratégia mais fraca. Então a gente vai tentar fazer uma estratégia forte aqui, para tentar capturar esse bispo, mesmo que o adversário faça as melhores jogadas. Vamos começar analisando aqui. Esse bispo aqui, ele pode jogar para essas 4 casas aqui. Onde que eu deveria colocar a minha torre para tirar o máximo de possibilidades dele? Eu não consigo uma posição onde a torre vai tirar todas essas casas dele. Mas, por exemplo, se eu coloco a minha torre aqui, essa minha torre, ela ataca essa casa e essa casa aqui. Se eu consigo colocar uma torre mais ou menos nessa posição aqui, esse bispo só poderia mover para essa casinha. Mas ainda assim eu não vou conseguir capturar o bispo. Então, talvez eu tenha que fazer uma tática muito usada nos finais de xadrez, que é tentar encurralar a peça do adversário em um canto do tabuleiro. Por exemplo, se eu coloco esse bispo aqui, ele só vai ter 2 casas no tabuleiro. Por isso que um princípio do xadrez diz que você não deve colocar bispos e cavalos no canto do tabuleiro, porque eles atacam poucas casas no canto do tabuleiro. Esse princípio diz que a gente deve dominar o centro do tabuleiro, porque as peças no centro do tabuleiro atacam mais casas. Se esse bispo estiver aqui e eu conseguir colocar minha torre aqui, o meu adversário vai ser obrigado a jogar numa casa onde a minha torre vai poder capturar. Então deve ser isso. A gente deve ter que encurralar o bispo num canto do tabuleiro e obrigar esse bispo a jogar numa casa onde a nossa torre vai capturar. Então, como é que a gente pode forçar esse bispo a ir para um canto qualquer? A gente pode, por exemplo, esse bispo ele vai ter essas casas aqui. Então, por exemplo, se eu for mover com a torre, eu tiro a minha torre aqui do canto, eu posso jogar a minha torre, vou botar a torre de vermelho, tá? Vou botar a minha torre aqui. Joguei minha torre aqui, uma casa aqui para cima. E aí minha torre atacou essa casa e essa casa. Então o bispo dele vai ter que mover para uma ou para outra. Digamos que ele mova este bispo para cá. Então nosso bispo, ele agora está aqui, não está mais aqui. E agora esse bispo ele ataca esta casa e esta casa onde ele estava originalmente. E aí eu posso fazer o seguinte, olha só, agora é uma estratégia esperta. Eu jogo a minha torre exatamente aqui. Por que que eu joguei minha torre aqui?
justamente para atacar essa casinha daqui, não deixar o bispo voltar para onde ele estava. E eu ataco agora essas três casinhas aqui do bispo. E agora o bispo só vai ter uma possibilidade, que é sair daqui e vir para cá. Já está chegando perto do canto, que é onde eu quero que esse bispo esteja. Então esse bispo agora só vai atacar essas três casinhas aqui. Aí pronto, ganhei. Só jogar minha torre aqui, tiro a minha torre daqui, jogo aqui. Minha torre ataca as três casas para onde o bispo pode ir. E a próxima jogada que o meu adversário fizer, a torre vai capturar. Então, descobrimos uma estratégia. Vamos fazendo sempre isso. E de quebra, essa estratégia, eu acho que ela vai servir para a letra B também. Ou seja, o que que você faz? Coloca a torre na fileira do meio, assim que possível. O bispo ele só vai poder mover agora assim, pulando duas casas. Se ele vier para cá, para essa casinha daqui, eu jogo minha torre aqui. Aliás, não. Se ele vier para cá, eu vou jogar minha torre aqui para tirar a casa de onde ele veio. E aí ele vai ter que ir mais para o canto de novo. Aí eu jogo a minha torre aqui para atacar a casa de onde o bispo saiu, que foi aqui. E aí o bispo vai ter que ir mais para o canto de novo. Então o bispo só vai ter uma possibilidade, que é sempre andar em direção a um dos cantos do tabuleiro. E aí quando chegar no canto do tabuleiro, a gente encurrala ele e pega ele. E aí a gente vê que isso vai funcionar. Se esse tabuleiro fosse de 3 por 1000, a gente faria exatamente a mesma coisa. Esse bispo fugiria para cá, a gente colocaria a torre aqui. Não, torre aqui não, desculpa. A gente colocaria a torre aqui para não deixar esse bispo voltar para cá. Aí esse bispo teria que vir para cá. Aí a gente vem e coloca a torre aqui, para não deixar ele voltar para essa casinha daqui. Aí ele vai ter que vir para cá. Aí a gente coloca a torre aqui, não deixa ele voltar para essa casinha aqui. E aí o adversário, a gente vai sempre fazendo isso. O adversário vai tendo sempre que pular aqui nas diagonais para escapar da torre, mas uma hora ele vai chegar no canto do tabuleiro. E aí a gente viu que no canto do tabuleiro a gente só coloca a torre aqui, e aí ele vai ter que jogar numa casa onde a torre está atacando. E a torre vai lá e toma aí. Então, beleza, conseguimos encurralar o bispo. Teria que escrever essa resposta aqui, né? Mas a ideia da estratégia é essa. Vamos para o próximo problema agora. Problema do gafanhoto. Deixa eu ver aqui como é que a gente pode. Deixa eu desenhar, deixa eu colocar um círculo aqui, para a gente poder rabiscar em cima dele. Todo círculo tem um centro, né? Um gafanhoto está sentado na beira de um pátio circular com 3 metros de diâmetro. Então a gente sabe que daqui até aqui a gente tem 3 metros. É o diâmetro do círculo. E bem aqui no meio está o centro do círculo. Geralmente a gente chama o centro do círculo de O. A gente bota uma letra O aqui para o nome que a gente dá para o ponto aqui onde é o centro do círculo. Cada salto que o gafanhoto dá, o gafanhoto começa sempre no canto aqui, em algum ponto aqui no canto desse pátio, e ele dá sempre saltos de 2 metros, exatamente 2 metros. E ele nunca sai do pátio. Quais os pontos do pátio que ele pode alcançar? É... Bom, a gente tem algumas estratégias aqui. Para a gente saber exatamente os pontos onde esse gafanhoto pode chegar, a gente pode traçar um outro círculo aqui com o centro no gafanhoto. Em vez de diâmetro ser 2, a gente faz um círculo de raio 2. Vai ser um círculo maior que vai passar aqui, mais ou menos. Vai ser algo assim, mais ou menos. Ou seja, a gente considera que o gafanhoto está no centro de um círculo, onde o raio desse círculo é igual a 2 metros. Então a gente sabe todos os pontos para os quais o gafanhoto pode ir com um salto de 2 metros. E esses pontos vão ser um arco de circunferência aqui. Vai ser um outro círculo. Só que é o seguinte: a gente
não precisa considerar os pontos que estão aqui fora, né? Esse pedaço desse círculo que a gente desenhou de 2 metros, aqui fora, a gente apaga ele. Só interessa esse arco aqui que está aqui dentro. O problema é o seguinte, que a partir daqui, o gafanhoto pode pegar qualquer ponto e a gente teria que desenhar um outro círculo de 2 metros para saber quais pontos o gafanhoto pode pular depois. Quer dizer, não importa qual ponto que o gafanhoto passa, ele sempre vai poder voltar para o ponto inicial, né? Então é esse o problema. E agora a gente teria que reparar em algumas coisas aqui para a gente conseguir o raciocínio, que é o seguinte: qualquer ponto da borda do tabuleiro, do pátio, nesse ponto aqui, ele pode vir para qualquer ponto aqui, aqui qualquer ponto. Imagina que a gente vai considerando todos os pontos e a gente vai desenhando todas as circunferências. A gente deve acabar com uma área, talvez aqui próxima do centro, que a gente não consiga. E de fato, o centro a gente vê que ele nunca vai conseguir chegar no centro do círculo. Por que que ele nunca vai chegar no centro do círculo? Porque se a gente pegar o centro do círculo e traçar uma circunferência de raio 2, ela vai estar toda aqui fora. Vamos pelo menos tentar fazer algo parecido com uma circunferência aqui. Se a gente pega do centro do círculo, ele só pode pular para um ponto fora do círculo. Então, ele só vai poder chegar no centro da circunferência aqui, no ponto O, de um ponto aqui fora. Então, a gente já vê que, como ele nunca sai do pátio, ele nunca vai poder chegar ali no centro. Então, o centro a gente já sabe que ele nunca vai chegar. Mais do que isso, essa circunferência, se ela tem um diâmetro 2, ela tem um raio igual a 1,5. Né? A distância desse ponto O aqui a qualquer ponto aqui no canto vai ser 1,5. Então a gente já pode pegar meio metro para cá, meio metro para cá e traçar uma circunferênciazinha aqui dentro. E a gente já sabe que nesse centro aqui o gafanhoto nunca vai chegar. Por quê? A distância daqui até aqui é de 1 metro. Este diâmetro aqui, se a gente pegar uma medida aqui, uma linha pontilhada, deste ponto até este ponto aqui, também vai ter 1 metro. Então é o seguinte, imagina que ele esteja nesse ponto aqui, no canto desse círculozinho vermelho que eu desenhei. E a gente fazer um círculo com centro aqui de raio 2, vai ficar assim, ó. Vai ter um ponto aqui que vai estar em contato com ele e o resto todo vai estar fora do círculo. E qualquer ponto que esteja dentro aqui, quando você traçar o círculo de 2 metros de raio, ele vai cair fora também. Então a gente sabe que dentro desse círculo vermelho, o gafanhoto nunca vai conseguir chegar. Aqui na borda desse círculo ele consegue. Tá? Por exemplo, se ele estiver nesse ponto, vai ter um pontinho aqui que vai ficar exatamente, a linha que passa pelo centro aqui, vai estar exatamente a 2 metros do gafanhoto. Então aqui nessa bordinha ele já consegue. E aí falta a gente provar desse resto do espaço aqui que sobrou, onde ele vai conseguir chegar. E a gente consegue provar matematicamente do seguinte jeito. Ele conseguiria, por exemplo, chegar em qualquer ponto do contorno aqui desse círculo. Como é que a gente faz isso? A gente pega este ponto aqui de onde o gafanhoto está, que é o ponto G, traça uma circunferência de raio 2. Pega este outro ponto aqui e traça também uma circunferência de raio 2. Onde essas circunferências se cruzam é um ponto que está a 2 metros aqui desse ponto e vai estar também a 2 metros desse outro ponto aqui. Então o gafanhoto ele pula para esse ponto e depois pula de volta para cá. Então, pode ser que para um ponto muito grande ele tenha que dar mais de um pulo.
Porque para esse ponto e esse ponto aqui, pode ser que esses dois arcos se cruzem em algum lugar aqui fora. Mas pelo menos um ponto aqui próximo, a gente já vê que ele consegue pular para cá e pular para cá. Então é só a gente fazer. Ah, bota um outro pontinho aqui. Aí esse pontinho vai dar onde? Vai dar em algum lugar por aqui. Ele vai ter que pular para cá e depois para cá. E aí a gente faz essa mesma técnica de fazer os dois círculos e ver onde os dois círculos se cruzam. Essa mesma técnica pode ser usada para o gafanhoto se deslocar no perímetro aqui do pátio. Tá? Então, com isso daqui, a gente consegue provar que ele consegue chegar em qualquer ponto aqui de dentro do pátio. E agora um ponto dentro do pátio. Imagina que a gente queira chegar nesse ponto daqui. A gente faz a mesma técnica. Pega um círculo de raio 2, traça o círculo de raio 2, e a gente sabe que a distância daqui até aqui vai ser 2, ou daqui até aqui também vai ser 2. Escolhemos um ponto desse qualquer e pronto. É só o gafanhoto chegar até esse ponto aqui, que a gente já sabe como ele faz para chegar até aqui, traçando mais círculos aqui, né, para ele pular para cá e pular para cá. Então, só traçando esses círculos, a gente consegue ver uma estratégia, uma trajetória para o gafanhoto chegar a qualquer ponto aqui dentro. Desde que desse ponto aqui dentro, a gente consiga traçar uma circunferência de raio 2 que vai cruzar, que vai interceptar esse círculo. Mas a gente sempre vai conseguir nessa região branca aqui. Por quê? Porque a gente sempre pode ver que se a gente traça uma reta passando pelo centro aqui, qual é essa distância aqui? Essa distância é 1 metro. Qual é essa distância aqui dentro do círculo vermelho? É 1 metro também, que é o diâmetro desse círculo. Então, qualquer ponto aqui nessa região branca vai estar a mais de 2 metros de um ponto aqui. Se ele vai estar a mais de 2 metros, significa que o círculo de 2 metros desse ponto vai estar passando aqui dentro. Então, ele vai interceptar o perímetro do pátio em algum ponto. Então, basta o gafanhoto chegar até aqui, que a gente já viu como é que faz, e depois ele vai para qualquer ponto ali na região branca. Então, resposta, a gente pega no centro dessa circunferência um diâmetro de uma outra circunferênciazinha menor, de diâmetro igual a 1 metro, e dentro dessa circunferência o gafanhoto nunca vai conseguir chegar. Fora dessa circunferência, o gafanhoto consegue chegar. Essa é a resposta desse problema. Bom, vamos para o último problema agora. Qual é o último problema? Problema do Senhor dos Anéis, né? 25 representantes de 4 raças da Terra-média. Só que essas raças elas não gostam muito uma da outra. Então temos humanos, anões, duendes e elfos. Humanos nunca sentam ao lado de duendes. Então, humanos e duendes nunca sentam um do lado do outro. Vamos colocar assim, humanos e duendes. Vamos botar um X aqui. E elfos nunca sentam do lado de anões. Então é outra restrição. Prove que pelo menos um par de representantes da mesma raça estão sentados um do lado do outro. São 25 lugares que a gente tem aqui, como se a gente tivesse 25 círculos do lado do outro. Bom, a gente pode começar esse problema fazendo uma mesa menor, né? Vamos ver, a gente tem 4 raças. Vamos tentar fazer um exemplo com, sei lá, com 5 cadeiras. Fazer uns círculos maiores para a gente poder escrever dentro deles. Imagina que fossem 5 cadeiras. Vamos fazer um probleminha menor para ver se dá alguma ideia da gente. Imagina, eu acho que a gente pode assumir que vão ter representantes de todas as raças. Então digamos que tenha
humano aqui. O humano não pode sentar do lado de duendes. Então, digamos que tenha um elfo aqui. Um elfo não pode sentar do lado de anões. Então, aqui teria que ter ou um humano ou outro elfo. Bom, se tiver outro elfo, já tem dois da mesma raça, né? Mas aqui poderia ter outro humano ou um duende, né? O elfo pode sentar do lado do duende. Vamos colocar logo o duende aqui, que a gente vai ter que colocar o duende em algum lugar e a gente não vai poder colocar ele perto do humano. Bom, depois do duende vai ter que ter, não pode ter um humano e a gente não quer que tenha um duende também. A gente está tentando fazer um caso onde, bom, aqui vai ter um elfo ou um anão. Vamos colocar o anão que a gente não tem ainda e aqui, bom, o anão está aqui. Aqui não poderia ser um elfo, mas também não poderia ser um duende, por causa do humano. Então não pode ser um elfo e não pode ser um duende. Então aqui só pode ter ou um humano ou um anão. Nos dois casos, eu vou ter dois. Se eu coloco um humano aqui, eu vou ter dois humanos aqui, um do lado do outro. Se eu coloco um anão, eu vou ter dois anões um do lado do outro. Então acho que é isso o problema. Acho que ele pede para a gente provar que não é possível a gente colocar eles sem colocar dois da mesma raça um do lado do outro. Vamos aproveitar esse exemplo de 5 aqui. Então, olha só, eu acho que o raciocínio é o seguinte: a gente pode colocar um humano, vai ter que ter um humano em algum lugar. A gente pode colocar em qualquer lugar, que é a mesma coisa, é a mesma situação, né? Digamos que eu tenha colocado o humano aqui. É só eu rotacionar a figura inteira para o humano ficar ali em cima. Então a gente pode assumir que vai ter um humano aqui sem perda de generalidade. Assim que a gente fala na matemática. Sempre que a gente pode rotacionar as coisas, fazer uma transformação de modo que o, essa decisão que a gente está tomando ela vai ficar aqui, a gente diz que a gente está tomando a decisão sem perda de generalidade. Então a gente coloca um humano aqui. Do lado do humano, a gente vai tentar fazer com que não haja nenhum outro humano e do lado do humano também não pode ter doente. Então aqui vai ter que ser ou elfo ou anão. Se a gente coloca ou um elfo ou um anão, a gente não vai poder ter elfo ou anão aqui nessa daqui. Porque a gente não quer dois da mesma raça, um do lado do outro. E se a gente colocar um elfo, não vai poder colocar um anão. Se colocar um anão, não vai poder colocar o elfo. Então nessa cadeira daqui vai ter que ter ou um humano ou um duende. Colocando um humano ou um duende nessa cadeira daqui, essa daqui a gente não vai poder colocar humanos ou duendes. Porque a gente não quer dois da mesma raça um do lado do outro, e o humano não pode sentar do lado do duende. Então aqui a gente vai ter que colocar ou um elfo ou um anão. Então é isso. O raciocínio é esse. Se na primeira cadeira a gente colocar aqui na cadeira número um, a gente coloca ou um humano ou um duende, na segunda cadeira a gente vai ter que ter ou um elfo ou um anão. Colocando um elfo ou um anão na segunda cadeira, na terceira a gente vai ter que ter ou um humano ou um duende. E na quarta cadeira, a gente vai ter que ter um elfo ou um anão. E assim por diante. Então eles vão sempre se alternando, ó. Nas cadeiras número, se a gente numerasse todas essas cadeiras, nas cadeiras de número ímpar só podem sentar humanos e duendes. E nas cadeiras de número par só podem sentar elfos e anões. Então, quando a gente chegar na cadeira 25, a gente vai ter que colocar ou um humano ou um duende. Por quê? Porque na cadeira 24 vai ter um elfo ou um anão. E aí, na cadeira 25, não tem jeito, porque a cadeira 25, a gente lembra que ele é circular, né? Ele está do lado da cadeira número 1. Então, na cadeira 25, a gente não pode colocar nem humano, nem duende, nem elfo, nem anão. Não tem nenhuma opção para a gente colocar, mas tem que ter alguém sentado aqui. Então, vai ter dois membros da mesma raça sentados um do lado do outro.
Sempre que a gente tiver um número ímpar de cadeiras. Se a gente tiver um número par de cadeiras, aí não. Imagina que a gente tivesse 24 cadeiras. A cadeira número 24 está do lado da cadeira número 1, mas não tem problema. Aqui está sentado um elfo e anão, ou anão, que pode sentar do lado de ou humano ou duende. Então esse é o raciocínio que tinha que perceber, né? A gente tenta colocar todo mundo sem que tenham dois membros da mesma raça, um do lado do outro. A gente vê que a única forma de fazer isso é alternando cadeiras de humanos ou duendes com cadeiras de elfos ou anões. E aí, por paridade, a gente vê que a gente tendo um número ímpar de cadeiras, né? A gente tem 25 cadeiras, 25 representantes, né, sentados em torno da mesa, e aí a gente vê que não tem jeito. Quando chegar na última, no último lugar, ele vai estar do lado de um lugar do tipo elfo ou anão e vai estar também do lado de um tipo ou humano ou doente. E aí, inevitavelmente, na última cadeira vai ter que ter uma raça repetida, assim, um do lado do outro. Então, beleza, com isso a gente termina a nossa listinha aqui.